tudo bem? Oi, Gi, tudo bem? Oi, Bernabé. Tudo Estou bem, Eliane? Tudo bem. Que legal. O Barnabé, eu trouxe você aqui, nós estamos falando sobre obediência. Eu sou obediente. Tá bom, e que horas que você é obediente? Todas as horas. Tá certo. E eu queria que você falasse o seguinte. Nós estávamos comentando sobre os mandamentos. Ah, eu conheço os mandamentos. Aliás, eu queria dizer que eu sei tudo. Sabe, Gi? Eu sei tudo. Conhece tudo? Eu sou mais inteligente que todo mundo. É inteligente. Eu sou inteligente cragurro para burro, né? Tá certo. Eu vou fazer o seguinte, posso fazer um teste com você, Gi, e com o Barnabé? Pode. Então vamos fazer um teste. Vamos perguntar aqui. Eu vou fazer o seguinte, vamos saber. Gi, quem nasce em Minas Gerais, como que chama? Minas Gerais? É, Mineiro? isso todo mundo sabe. É mineiro, exatamente. E Gi, eu acho o seguinte, tem algumas perguntas que você não sabe. Eu sei tudo. Posso perguntar para você? Pode sim. Quem nasce no Rio é queixe. Não, quem nasce... Queixe que nasce no Rio, Castor. Sei tudo. Quem nasce no Pará, Cara-choque. Quem nasce no Piauí, trem de ferro. Trem de ferro faz assim, Piauí, sei tudo. Sabe nada. Quem nasce no Ceará, Cagra da Cast. Ô, Barnabé, você não sabe nada. Sei tudo, Castor. Matemáticas, também sei. Matemática, então, quanto que é 4 mais 6? 4 mais 6. É 2. Quanto que é, Gi? 10. É 2. Gi, será que é 2 ou 10? É 10. É 2. E eu explico. Não, mas não tem jeito de explicar. Como é que você vai explicar? Eu aprendi tudo. Sei tudo, Castor. Mas como que... É a matemática dos mandamentos. Mandamentos. Tá certo. Então, aí como assim? Agora você vai ter que explicar, né, Gi? Tem 10 mandamentos, não é? São 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos, eles falam sobre o Criador, sobre Deus, relacionamento do homem com Deus. Ah, os 4 primeiros mandamentos, o relacionamento do homem com Deus. São o seguinte. Eu falo, você requete, Gi? Vou tentar. Então tá. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ah, será que é isso mesmo? Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não farás para ti imagem de escultura. Não farás para ti imagens de escultura. Não... Ah, você está esquecendo tudo, hein, Barnabé? Como que é? Você esqueceu? Você falou que sabia tudo. Ah, e ele vai falar o seguinte, não tornarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ah, então são 4 mandamentos, relacionamento do homem com Deus? E aí Jesus resumiu em um. Jesus resumiu esse mandamento em um. Amar a Deus sobre todas as coisas. E os outros 4 mandamentos, eu falei sobre eles. É o relacionamento do homem com o seu próximo. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás a casa do teu próximo. Jesus resumiu tudo em 2 mandamentos, em um mandamento esse também. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então quer dizer que 4 mandamentos, os 4 primeiros, Jesus resumiu em um. Amar a Deus sobre todas as coisas. E os outros 6, em um também. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu quero fazer as coisas certas, o que eu tenho que fazer? Amar. Amar. Então, a obediência está no amor. E você ama? Eu amo. E você também, né, Gi, Eliane? O amor está acima de tudo. Barnabé, despede deles. Cheguei agora. Despede.
Ai, vida triste. Por quê? Tem que voltar com a dentro da gala. É ruim lá dentro? Entra lá que o senhor vê. Não, não me cabe dentro da mala. Nem eu, o senhor é que me escrenho lá dentro. Não, mas é a minha casinha, eu vou voltar. Então, tchau, viu? Eu vou despedir com a minha escadinha, hein? Tchau. Tchau, Gi. Tchau, Sabe? Barnabé. Olha, Tchau, entra aí. Barnabé. Bem bonito, tá? Cuidado comigo, tá? Vou tomar cuidado. Cadê minhas pernas? Tá aqui, calma. Ih, tá escuro aqui dentro. Pronto. Fica aqui, né? Tudo bem. Bom, o Barnabé foi embora, mas a gente vai continuar a nossa conversa aqui, não é? Com a Gi e também com o pastor Josué. Você que está acompanhando de casa, vai colocando as suas perguntas no chat, tá bom? Porque o pastor aqui vai ter prazer em responder. O pastor é experiente, ele agora está esperando os netos, não é, pastor? Estou aguardando. Então, ele é um pai experiente e ele tem muito para ensinar para nós, pais de gerações mais novas, né? E, assim, sem perder tempo, para a gente aproveitar ao máximo, eu quero começar, assim, então, conversando com o pastor, assim, que pais de gerações passadas, talvez pais de 70 anos, tivessem talvez mais clareza do que é uma criança, do que era uma criança obediente e do que era uma criança desobediente, né? Mas eu tenho a impressão que a nossa geração de pais, um pouquinho mais novos ou um pouquinho mais velhos, tem mais dificuldade com isso, né? Às vezes a gente olha para a criança e fala assim: ah, toda criança faz birra, ou assim, ah, isso vai passar, é uma fase. E a minha pergunta é assim: como é que a gente olha para a criança e percebe que a criança está se tornando uma criança desobediente, que a gente precisa fazer uma intervenção? A criança desobediente é só aquela que se joga, sabe, no corredor do shopping e que grita, né? Como é que a gente percebe que a nossa criança está ficando muito desobediente? Eliane, eu gosto muito de olhar para a Bíblia Sagrada e ver os exemplos que nós temos na Bíblia Sagrada com relação a isso, né? Muitas vezes nós colocamos e falamos que as crianças de hoje são terríveis, mas esse não é o fato. As crianças sempre foram crianças e sempre foram terríveis, né? Não tem essa questão. Por exemplo, o apóstolo Paulo, eu gosto muito de olhar para Paulo. Paulo disse certa vez o seguinte: não sejais como meninos. Ele está chamando a atenção dos adultos e fala assim: vocês não devem ser como meninos. E aí ele faz uma apresentação de como eram os meninos da época dele. E aí ele começa a dizer assim: não sejais como meninos, agitados de um lado para o outro. Então, a criança agitada de um lado para o outro já era na época do apóstolo Paulo, 2000 anos atrás. Levados por toda sorte de doutrina. Levados aí não é no caso de ser levado, mas é ser conduzidos por toda sorte de doutrina. Então, na época do apóstolo Paulo, já tinha pessoas querendo conduzir as crianças por toda sorte de doutrinas. Você vê isso hoje. E aí ele fala assim: pela artimanha dos homens com que induzem ao erro. Então, os homens tentam induzir as crianças ao erro. A criança, eu penso assim, que ela tem que ser educada desde o ventre materno. Eu acho que desde o ventre materno, a educação tem que estar já latente ali. A hora da mãe comer, eu acho que tem que ter um horário. Para a criança já saber que aquele é um horário dela. Alguns podem até falar assim: mas será que a criança vai entender isso? Um bebê, um feto? Vai. É só olhar na Bíblia também, 3.500 anos atrás. Tem a história, por exemplo, de Abraão, quando Abraão, aliás, de Rebeca, né, está grávida, vem 2 menininhos, e os menininhos começam a brigar dentro da barriga. E está lá Isaac e Esaú brigando. E, de repente, então, a mãe pede até a morte, fala: o que está acontecendo? E Deus fala assim: olha, tem 2 nações dentro do seu ventre, o mais velho vai servir o mais moço. E aí, quando os menininhos nascem, um nasce segurando o calcanhar do outro. Ele estava querendo puxar o filho, querer nascer primeiro. Ele já tinha sentimentos lá dentro. E depois, a vida toda de Jacó foi exatamente tentar tirar e ganhar o direito de primogenitura.
Então, se você olhar isso, você vai ver, criança no ventre materno tem sentimentos. E ele pode aprender. João Batista teve alegria quando sentiu a presença de Jesus no ventre da mãe. Então, a educação, eu acho que tem que ser lá no berço. E se nós não tivermos essa educação no berço, vai ter problema. E não precisa ser com palmas, bater. No passado, a gente tinha muito isso, né? Os meus pais, nós apanhamos muito. E você falou assim que no passado os pais sabiam quem era os desobedientes. Você não queria saber o que eu era. Meus pais não sabiam nada do que nós fazíamos, como a gente saía e tudo, porque tínhamos uma liberdade muito maior. Mas era ali. Nós somos 8 irmãos. Bem mais duro, né? Eram mais rígido. duros, mais rígidos. E nós tínhamos aqui, a minha casa, a Bíblia. E aí nós tínhamos sempre que decorar textos da Bíblia. Guardo no coração a tua palavra para não desobedecer o Senhor, para não pecar contra ti. E a gente sempre ia guardando as palavras de Deus para que pudéssemos, então, obedecer os pais. Na verdade, então, né, pastor, você está dizendo assim que não tinha uma criança mais educada no passado e menos educada hoje. Na verdade, toda criança é pecadora e por isso a importância da educação na palavra desde muito cedo, não é? Exatamente. Não importa, assim, e muitas vezes até a questão da família. Se for na palavra, é muito mais interessante. Mas o ser humano, de certa forma, ele tem uma questão assim pessoal que já mesmo há famílias que não têm não são evangélicas, eles conseguem educar porque eles têm um princípio dentro de si. O princípio que dado por Deus, porque nós somos a imagem e semelhança dele, de respeito, de amor pelo próximo, pelo mais idoso. Então, o ser humano tem essa possibilidade de respeitar. Graças a Deus por isso. Gigi, você tem uma pergunta para fazer para o pastor? Sim. Pastor, meu pai me orientou de uma forma, mas eu acho que ele está errado. Mesmo assim, eu tenho que obedecer? Tem que obedecer. Tem que obedecer. É claro que se for contra os princípios bíblicos, aí talvez você pode até conversar e questionar algumas coisas, mas outras não. Por exemplo, se ele fala assim, eu não quero que você vá à igreja, você tem que obedecer. É porque ele é seu pai. Agora, você não pode orar. Ele não pode mandar você fazer isso. Você vai orar. Você não pode ler a Bíblia. Por que eu não posso? Você pode ler sozinho lá no seu quarto. Ou então, guardo no coração a tua palavra para não pecar. Então, estude a Bíblia com antecedência, decore textos, para que possa, então, você não ter que desobedecer nesse sentido. Mas os pais são autoridades de Deus na vida da criança. Então, se o pai ele está pedindo alguma coisa, a criança tem que obedecer. E o grande problema hoje, talvez até eu entre em alguma outra pergunta, é que os pais ficam dando muitas ordens ao mesmo tempo. Deus não ficou lá, quando o homem chegou perto, não pode, não faz isso, não faz... Não, falou assim, ó, no dia que você comer, certamente morrerás. Comeu, a consequência veio. O grande problema é que os pais falam uma coisa e depois eles não cumprem. Aí, então, vem a desobediência. Aí, pronto, aí desanda, né? Vem a desobediência total. É isso aí. Pedro, Letícia, tem alguma pergunta aí no chat que as pessoas mandaram aqui para o pastor? Temos sim. Muitas perguntas. Continue mandando a sua pergunta aqui para a gente. E essa pergunta aqui, a próxima, é da Sônia Nóbrega Cortinas. Eu acho que deve ser algum problema com os filhos dela, que eu conheço. A filha, principalmente. O que fazer com as crianças nesse tempo de tanta rebeldia? Como eu disse, os tempos são os mesmos, né? As crianças do passado, elas tinham os problemas também, então sempre vai ter esses problemas de desobediência. O que fazer? Primeiro, eduque a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É um texto sagrado, não é? Que a gente deve ter sempre em mente. Educar as crianças, ensiná-las a palavra de Deus, aproveitar a igreja,
nós temos as oportunidades da igreja, o máximo possível. O pessoal sempre fala assim, mas o que fazer? Será que eu tenho tempo? Assim, tem tempo para levar para tantos lugares? Leva para isso, leva para aquilo. Então, sábado tem a UCP, leva para a UCP, porque vai ter amigos, bons amigos, vai ter brincadeiras, diversão. Domingo, escola dominical, corre, porque ele tem que aprender a Bíblia. Culto, também, quanto mais tempo com a palavra de Deus, em casa, o culto doméstico, ensinando todo momento. Para a gente saber usar direitinho as coisas, a gente tem que saber o manual. Você, por exemplo, recebe um celular, tem gente que já pega e já vai usando, né? Mas se você ler o manual, você vai saber todas as coisas. Esses dias eu estava no computador, a minha filha chegou e falou assim, pai, se o senhor colocar aqui e aqui, isso aqui vai... duas telas aparecem na hora. Eu falei assim, gente, eu nunca sabia. Na hora, ela falou assim, se eu tivesse olhado no manual, eu ia saber daquela coisa tão boa para mim. Eu e você temos o manual. Está aqui. A Bíblia Sagrada é o manual do cristão e do ser humano. Então, é exatamente obedecê-la, é criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Muitas vezes, né, pastor, a gente procura tantos outros materiais, e tem materiais enriquecedores também que nos ajudam, mas o manual é a palavra, né? É nela que a gente precisa e deve se firmar, né? Eu queria perguntar também, pastor, a respeito assim, de estratégias, porque nós pais, a gente tem a tendência a querer controlar o comportamento dos nossos filhos. Opa, teve um pequeno acidente aqui, né? Mas assim, a gente tem a tendência a querer controlar o comportamento dos nossos filhos, porque, afinal de contas, a gente quer ter filhos obedientes. E, muitas vezes, a gente acaba usando assim, artifícios do tipo assim, olha, se você me obedecer e tirar boas notas, você vai ganhar o videogame. Se você me obedecer, se você fizer isso... E aí a minha pergunta é assim, isso é, de fato, uma boa estratégia para que as crianças aprendam a obediência, né? Ou existem estratégias melhores do que essa, por exemplo? Eu acho que é uma estratégia. Não se pode descartar, mas você tem que cumprir. Não adianta você falar uma coisa e chegar lá finalmente, você chegar e ficar com dó e você pega e entrega. Não, você tem que cumprir aquilo que você prometeu. Se você falar assim, olha, se você fizer isso, você vai receber tal coisa, pronto. Meus filhos até hoje falam comigo, pai, mas por que o senhor falava aquilo, né? Chegava no final do ano, os meninos falavam assim, pai, o que o senhor vai me dar? Porque eu tirei nota tal. Eu falava assim, fez mais que obrigação. Eles queriam que tivesse, qual que vai ser? Não, é sua obrigação. Nós já estamos fazendo isso. Então, o que você vai ter? Se você fizer uma promessa, então cumpra. Se você não fizer a promessa, você pode depois até falar assim, então você fez, então está aqui. Depois ele não precisa depois ele não precisa ficar cobrando de você. Eu fiz isso por causa disso. Não, você fez porque foi uma obrigação. Você tinha que fazer isso mesmo. A gente está lutando para que isso aconteça. É o seu futuro. E ser sincero em todo momento. Ele tem que saber o que está acontecendo, né? Eu penso que se você ficar escondendo, então falar assim, se você fizer isso, você vai ganhar tal coisa. Não, o objetivo é esse lá na frente. Então, você tem que conquistar. Conversar, né, com clareza, ter bastante diálogo, né? E mesmo quando fizer a promessa, a criança saber que o mais importante não é aquilo que ela vai ganhar, né? Mas exatamente. O importante é que realmente a obediência como um valor em si, né? Gi, você tem outra pergunta para fazer para o pastor? Sim. Se meus pais discordarem de um assunto, a quem eu devo obedecer? Os meninos ficam sempre jogando, né? Eu lembro de... Assim, a mamãe falou que pode, sempre está nessa questão, né? Falando... Eu sei que o problema, então, agora é falar para os pais. Esse é um problema sério. Então, queridos pais que estão assistindo, vá para o quarto, conversa com seu esposo, com a esposa, chega os dois já com as decisões claras
para as crianças para que elas possam exatamente saber o que vocês querem. Porque se uma dá uma ordem, o outro dá ordem, eles vão jogar, e eles jogam bem. Então, eles sabem jogar direitinho esse problema sério, né? O grande problema é exatamente quando tem essas discussões na frente das crianças. E o que eu acho que, infelizmente, tem acontecido muito. Mas a obediência... Aí você, talvez, hoje, você que já é uma menina já com seus conhecedores, já é uma menina inteligente, já fala assim, pai, decidam, né? Evite jogar um contra o outro, porque depois você pode ser a causa de uma briga, né? Mas se você fala assim, pai, por favor, vá lá para o quarto, decida vocês dois lá e deixa, quando decidirem, traga para mim a resposta. Agora, crianças que estão me ouvindo, por favor, não façam isso, porque pode ser um problema de... se você joga um contra o outro, até muitas vezes... Eu lembro que eu jogava, e o meu pai não tinha falado nada, eu vinha com mentira. E aí tem meninos que vão mentir. Papai falou que pode, e vai perguntar ao pai, e o pai falou, não falou. Então tem muita mentira também. E não é porque o menino é mentiroso, é porque a natureza dele é exatamente de desobediência, né? Ele também é mentiroso, assim, mas é a natureza dele, né? É a natureza. Ele vai procurar trazer alguma coisa, mas o que você tem que respeitar, porque ele está em formação e você tem que exatamente ir contra essas mentiras que eles estão tentando aprontar. As crianças podem ser bem criativas, né, na hora de conseguir um sim, ou do pai ou da mãe, né? Eles vão jogar bonito. É muito interessante você ver eles tentando jogar um contra o outro, mas é o que eu estou falando, crianças, honra teu pai e a tua mãe, né? É um mandamento com promessa de Deus. Pedro, Letícia, tem mais pergunta aí no chat? Agora a gente vai para a última pergunta, né? Queria saber muito mais sobre o assunto, parece muito interessante, tanto para os pais quanto para as crianças, né? E a Joyce, ela dividiu aqui que ela tem um filho de 7 anos que é muito explosivo, que qualquer coisa deixa ele nervoso. E tiveram outros comentários parecidos em relação à hiperatividade, à criança muito bagunceira. Como lidar, né? Como disciplinar, como corrigir da forma bíblica? Uhum. Eu sempre penso assim, hoje em dia... É claro que eu sei que nós temos os problemas de hiperativos e tudo, nós temos as crianças que têm, mas eu penso que nós não podemos ficar encarando tudo como um problema. Eu sempre falo o seguinte, os meninos mais terríveis, esses eu quero pegar eles para mim. Porque os mais terríveis, os que aprontam, os que fazem as coisas, esses são os meninos que vão ser os líderes lá na frente. Aqueles que aprontam, que são imperativos, que talvez é o direcionamento. O que você está fazendo com ele? Então, o que você está aprontando com ele? Será que você não está agindo de uma forma errada? Então, procure um especialista, procure uma pessoa que talvez vá indicar exatamente atividades para que ele possa, então, desenvolver habilidades que ele tenha e que talvez não estão sendo utilizadas. E aí, então, vai ser um problema. Muitas vezes os meninos são hiperativos na sala de aula e aprontam, o professor fica com o cabelo em pé. Mas por quê? Porque o menino fez tudo primeiro, ele já aprontou tudo, sabe tudo, e aí ele pega e vai fazer a bagunça. Ele é hiperativo. E tem um outro problema. É muito comum, né, pastor? E nós que trabalhamos com educação é exatamente isso. E tem outro problema. É que talvez o menino não sabe nada. E esse era um do problema meu. Por exemplo, experiência aí, vamos lá, do passado, muito remoto. Mas eu fui uma vez, eu morava na cidade de Araguari e eu fui transferido de escola. E quando chegou lá na sala de aula, eu estava todo preocupado com o livro que a professora dando lá, e eu não sabia qual matéria que era, porque não tinha o mesmo nome. E eu, preocupado, a professora chegou e já perguntou cadê o meu caderno, e por que o meu caderno não estava ali. E eu nem sabia se tinha um caderno daquela matéria. E a professora me pegou pela orelha, naquela época era mais ou menos isso, Podia fazer isso? Me colocou atrás da porta. Eu fiquei o ano todo atrás da porta. Porque eu aprontei, porque era terrível, eu era terrível.
Mas eu não sabia muitas coisas. Eu não sabia. Muitas vezes a criança é terrível porque não sabe também. Então ela está querendo atenção e tudo. Trabalhe com ela, gaste mais tempo. Procure saber o que está acontecendo, qual que é o problema. O grande problema é que a gente quer tratar todas as pessoas da mesma forma e nós somos diferentes. E teve pessoas no passado que me amaram, e eu nunca esqueço disso. Eu tive tios que me pegavam e chegavam na minha casa e falavam assim: Josué, lava o meu carro, o Gordini, e me entregava a chave do carro dele. O tio, posso entrar lá dentro? Eu pegava, e eu era terrível, mas ele me entregava, me respeitava. Esse tio, eu tenho ele no coração até hoje, porque ele me respeitava, me tratava com dignidade e respeito. Então, a criança quer isso, o ser humano precisa disso, ser tratado com dignidade e respeito, independente de como ele é. Agora, são terríveis, mas, como diz o apóstolo Paulo, agitados de um lado para o outro. Então, hiperativo, sempre teve e vai ter, né? As crianças muito trabalhosas, né, pastor, às vezes vai se criando uma problemática na casa, né, em que a criança apronta muito, então o pai briga muito, aí a criança apronta mais, o pai briga mais, a mãe briga mais, e a situação vai piorando, né, vai aprofundando. Então é preciso que o adulto quebre esse ciclo, né, porque não é a criança que vai quebrar o ciclo, que o adulto quebre esse ciclo, e aí com amor. Não é fácil, né? Não. Muito difícil. É um abismo chama outro abismo, né? Nós sabemos que há crianças muito difíceis, mas é preciso que o pai e a mãe, né, quebrem esse ciclo de rebeldia e de muita bronca, de muita gritaria, de muito castigo dentro de casa, né? Porque a casa possa ser um ambiente de paz, né? Bem, gente, infelizmente a gente está terminando, né? A gente teria muitas perguntas para fazer para o pastor. Eu tinha um montão, né? Uma pena mesmo que não dá para a gente ficar aqui assim a noite inteira, né? Espero que as crianças tenham conseguido ficar aqui conosco até agora. Gi, você quer falar alguma coisa antes de terminar? Sim, muito obrigada por estarem assistindo. Não se esqueça que ainda vai ter o resto dessa semana a conferência. E foi um tempo muito legal aqui. É isso aí, vou fazer o mesmo convite da Gi, continuem assistindo durante a semana. E só antes de terminar, eu queria que o pastor assim falasse para os pais, talvez pais de crianças maiorzinhas, já talvez entrando na adolescência, sabe aquele pai e a mãe que já falaram assim: eu já perdi, a minha casa já está bagunçada demais, meus filhos são desobedientes e eu não sei mais como fazer para retornar, para regressar e conseguir fazer com que os meus filhos entrem na adolescência como filhos obedientes. Bem, é muito difícil assim, porque o tempo é muito curto, né? Deus deu um privilégio para a gente que a gente não pode perder. O privilégio é exatamente pegar na primeira infância e nós trabalharmos com esses meninos. O grande problema de deixar lá na frente para poder educar e tudo vai ser difícil. E a gente escuta muito a ideia, né? Eu criei meus filhos na igreja e por que eles estão desse jeito? E eu lembro que um pregador disse o seguinte: o grande problema foi esse, porque você devia ter criado ele na sua casa. Cria filha em casa. A igreja vai 1 hora, 2 horas por semana. Em casa é que é o lugar de você educar, da palavra de Deus estar lá sendo lida, estudada, que você pode orar, você pode estudar a Bíblia. Eu nunca esqueço os textos, quando a gente estudava com os meus filhos, a minha esposa estudando, a gente estudando a Bíblia Sagrada, as coisas que os meus filhos falavam. E nós não podemos perder isso. Então, agora, oração por cada um deles, obediência, levá-los à igreja, não deixar de levar à igreja. Eu quero ficar em casa. Não, leve à igreja. Meus filhos falaram assim: mas hoje eu não quero ir, pai. Eu falei assim: não. E até quando eles estavam maiorzinhos, mas pai, eu já sou maior. Eu falei: você está morando na minha casa, então você está usufruindo de todas as coisas. A única coisa que eu estou pedindo para você é para ir na igreja. As outras coisas, tudo é para você, vai à igreja. E meus filhos amam a igreja. Meus filhos estão todos na igreja e firmes na igreja. Então, eu penso assim que oração e em casa estudar a Bíblia. E a igreja procurar ser uma igreja alegre, não é?
Eu acho que aí, graças a Deus, eu louvo a Deus pela Igreja de Pinheiros, que tem muitas oportunidades, tanto para as crianças como para os adolescentes, para os jovens também. São igrejas, tem muitas igrejas que você pode encontrar, que vai trazer um momento especial para os seus filhos, para eles sentir prazer. Talvez lembrar do Salmo 121. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, que a sua igreja, que você possa escolher exatamente uma igreja alegre, feliz, que vai trazer exatamente esse convívio fantástico. Não é? A gente brincar muito, né, Gi? Acampamento, né? Não é bom? Muito bom. Então pronto. Então, gente... E aí as brincadeiras da UCP? Nossa, muito legais. Então, procure uma igreja que esteja exatamente trazendo essa alegria para as suas crianças e que você possa levá-las. E falar, pai, não, leve, porque vai chegar um momento que ele vai falar assim, pai, me leve para a igreja. E aí pronto, quando chegar esse momento, fique tranquilo, porque aqui é o melhor lugar para ele poder estar junto com o povo de Deus. Não desistir, né, pastor? Continuar investindo e crendo que Deus vai fazer a obra nos nossos filhos, apesar de nós, né? Exatamente. Apesar de nós. Nós estamos terminando. Pedro, Letícia. Sim, queria agradecer mais uma vez a todos que estão participando, a quem está aqui, toda a nossa equipe. Ó, falando em equipe, eu vi aqui no chat que a família do Cadu, a esposa dele, os filhinhos dele estão acompanhando também. Então aqui, ó, toda a Um equipe... susto ele traz. Então, você que nos acompanhou, continue porque amanhã, às 19 horas, estamos aqui de volta. Hoje até sexta-feira, semana inteira de conferência para as crianças, para a família. Então, junta a família inteira na sala, onde você estiver, junta a sua família e nos assista. Amanhã o tema vai ser Escola Dentro de Casa, com a Viviane Neri. Vai ser um tempo muito legal e é um tema que dá para falar muita coisa, tem muita pergunta. Então, já vai pensando numa pergunta para amanhã a gente ter essa interatividade. Então, pessoal, até amanhã às 19 horas. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Até amanhã. Até mais.